estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil. Todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. E vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Cheia da velha política. Eu estou ameaçando, longe de ameaça. Não tem ameaça da minha parte. Agora, se desviar-se daquilo que eu prometi durante a pré-campanha e a campanha, lamentavelmente está no governo errado. Vá para outro barco, vá tentar em 22. Fecha o Supremo e o... Não sei essa conversa fechar. Aqui não tem fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia. Eu estou aqui para confundir e não para explicar. Muito boa noite, bem-vindos ao Gabinete de Crise comigo, Cláudio Dantas. Hoje, dia 20 de abril, segunda-feira, e mais um domingo agitado aí. Vocês puderam ver no início do nosso programa o vídeo do Bolsonaro. Subiu numa caminhonete para falar aos manifestantes que foram para a frente do quartel-general do Exército pedir o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo. Apesar de Bolsonaro jogar para a torcida, hoje desmentiu, disse que não, falou ali com... não tem esse negócio aqui não, aqui é democracia. E aí o pessoal fica perguntando, olha, que isso, né? É o que, afinal? Na verdade, gente, olha, tem um comportamento aí que vem se repetindo do Bolsonaro nos últimos meses e a gente fez um vídeo especial, uma reportagem especial aí do CD Silva sobre esse comportamento. É democracia ou não é democracia? Vamos ao vídeo. Em frente ao quartel-general do Exército, no Dia do Exército, militantes pediam o fechamento do Congresso e do STF. Algumas faixas idênticas diziam intervenção militar já com Bolsonaro. E o presidente diz: nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! Rodrigo Maia respondeu que enquanto o mundo inteiro está unido contra o coronavírus, no Brasil temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. Nesta segunda-feira, dia 20, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou ao STF a abertura de um inquérito para apurar possíveis crimes na organização das manifestações de domingo, inclusive por parte de deputados federais ainda não especificados. É curioso, já que Bolsonaro não é deputado federal desde o fim de 2018, quando Juan Guaidó ainda não havia se declarado presidente, Abraham Weintraub era um professor desconhecido e o Cruzeiro ainda jogava na Série A. O Brasil parece viver o Dia da Marmota, retratado no filme Feitiço do Tempo. O presidente rompe a quarentena, cumprimenta manifestantes a favor de um golpe, Rodrigo Maia condena o comportamento, nada acontece, rebobina a fita, repete. Boa noite, professor Paulo Kramer, professor de Ciência Política, Tiago de Aragão, analista político da Arco Advice. Muito obrigado por vocês toparem a convocação aqui para o Gabinete de Crise. Uma boa noite. Nós estamos vivendo hoje ainda o reflexo do que aconteceu ontem, né, com protestos em vários lugares do país, mas especialmente aqui em Brasília, um protesto, uma manifestação pedindo a intervenção militar, pedindo AI-5, e isso na frente do QG do Exército. Manifestação que acabou contando com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o que, obviamente, aí, então, é igual aquela história, você jogar gasolina na fogueira, né? Então, primeiramente, eu gostaria de ter uma análise de cada um assim, em relação a esse cenário político que estamos vivendo em meio a uma pandemia, a uma crise sanitária, com vertentes na política, na economia, uma coisa global e especialmente aqui no Brasil, na nossa realidade. Vocês concordam
com a postura do presidente? Como vocês avaliam essa participação do presidente, aquilo que foi dito? Hoje ele tentou já recuar um pouco naquilo que ele disse, mas é mais ou menos o modus operandi do Bolsonaro nessas situações, né? Então, por favor, a análise primeiro do professor Paulo aqui por uma questão de idade, né? O mais novo, né? Claro. Claro, mais novo. E o Tiago na sequência. Tá certo. Olha, boa noite a todos, boa noite, Cláudio, boa noite, Tiago. Veja só, como você lembrou, o Bolsonaro tem esse modus operandi, né, de esticar e afrouxar a corda. A gente já viu isso, a gente já conhece esse script, né? Estamos familiarizados com esse script desde do ano passado. O que o Bolsonaro faz e diz, tão importante quanto isso, é o que ele não faz e ele não diz. Tá? Eu acho que a gente precisa prestar atenção também nas coisas que ele não diz. Então, por exemplo, ele em nenhum momento endossou os objetivos oficiais daquela manifestação, né? Que é a volta do AI-5, o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo. Né? Ele em nenhum momento endossou, ele sequer mencionou os objetivos daquela manifestação. Né? Isso é muito importante, inclusive dando margem, né, para aquele recuo que ele hoje já cometeu, né, dizendo que não, é importante que o Congresso e o Supremo permaneçam abertos. Né? Ele fez essa declaração hoje. Né? Então, o Bolsonaro age assim, ele procura sempre, ao radicalizar, inventar uma margem de manobra para que ele possa voltar atrás. E, nesse caso, como eu já comentei na newsletter que eu distribuí para os meus clientes, o Bolsonaro, ontem, ele fez um hedge, ele procurou se proteger perante esse público raiz dele, esse público bolsonarista mais aguerrido, que vai nas manifestações apesar da pandemia. Né? Então, qual é o hedge? É porque ele subliminarmente está avisando ao pessoal dele o seguinte: olha, pessoal, para eu sacanear o Rodrigo Maia, eu vou precisar contar com o pessoal do Centrão. E vocês precisam compreender isso. E eu acho que a galera dele compreende. Bom, o que o professor Paulo Kramer falou é bem isso, vai bem nessa linha. O Bolsonaro ele tem uma narrativa que ela é uma narrativa geralmente inconclusiva. Então, nos momentos onde ele busca confrontar com mais força, ele, ao mesmo tempo, ele não traz uma conclusão para a própria narrativa dele, ele deixa a conclusão em aberto e que deixa ali algumas oportunidades, tanto de voltar atrás, quanto de questionar a interpretação que a imprensa deu para a narrativa inconclusiva dele. E aí ele se coloca no caminho oposto à interpretação tomada, seja pela imprensa, seja por alguém no qual ele não concorda. Então, a narrativa do Bolsonaro de confrontação, ela exige que não recaia sobre ele a necessidade de tomar uma decisão em cima daquele tema. Então, por exemplo, como nós olhamos quando ele fala sobre a cloroquina, por exemplo, já está mais do que debatido no país. Quem decide sobre a cloroquina é o médico que está atendendo determinado paciente. Ele tem o poder de receitar ou não esse remédio. Não se trata de uma decisão política se a cloroquina vai ser receitada ou não. Então, isso é mais um exemplo de algo inconclusivo, no qual a reação dos outros em cima do que ele fala dá abertura para ele se reposicionar conforme necessário. Além da cloroquina, a questão da quarentena. Uma grande proteção ao presidente Bolsonaro é o fato de que a decisão da quarentena não recai sobre ele. Então, como a decisão não recai sobre ele, ele tem a tranquilidade de tomar um posicionamento forte em relação à quarentena, já que ele não precisa ser conclusivo em relação à quarentena. Ele joga isso no colo dos governadores. E, nesse sentido, ele divide o problema em dois. E isso é uma divisão natural que muitas pessoas estão fazendo. É o problema econômico e o problema sanitário. O problema econômico é mais fácil de pós-coronavírus de ser um problema nacionalizado. E aí é o temor dele de que isso caia no colo dele. Já o problema sanitário consegue ser estadualizado por conta das decisões de quarentena que não recaem sobre o Bolsonaro, mas recaem sobre os governadores. Então, se um governador for bem-sucedido numa quarentena e tiver um número de mortes baixo, mesmo assim, o problema econômico vai ser alto, e aí é onde ele tenta fazer essa antagonização com o governador.
Agora, caso o número de mortes seja muito alto, mesmo com quarentena ou sem quarentena, ele pode jogar de novo a culpa em cima do governador e dizer que na questão da economia não havia nada que ele poderia fazer, porque o fruto inicial de todo o problema partiu dos estados e não necessariamente de uma decisão dele. Isso explica por que a gente não vê nenhuma medida concreta em reação por parte de outros atores políticos em reação a essas atuações dele. A gente só vê notas de repúdio e mais nada. Bom, eu vou tomar a dianteira nessa. A antagonização do Bolsonaro, a confrontação só vale a pena se alguém aceita levar a confrontação no mesmo nível. Então, ele precisa de alguém que aceite a confrontação com ele e leve isso adiante. Por isso que a questão do PT nas eleições de 2018 foi chave para ele, porque foi uma confrontação que o PT estava disposto a carregar até o fim. Então, aí não existia uma conclusão ao debate, a não ser a vitória do Bolsonaro pela própria deslegitimação que o PT chegou a ter. Hoje, quando o Bolsonaro ele cria uma confrontação, seja com Maia, seja com Dória, isso só é válido à medida que ou o Maia ou o Dória decidam entrar na confrontação e levar adiante. O Maia ele acaba desarmando essa estratégia do Bolsonaro quando ele decide não entrar em confrontação. Já o Dória, na medida que ele responde numa coletiva seguinte ou numa entrevista, ele está basicamente alimentando aquilo que torna o Bolsonaro mais forte, que é a confrontação que obriga o terceiro a escolher um lado ou outro. A gente tem que se lembrar que um terceiro só escolhe um lado ou outro se ele vê uma equivalência de força entre os dois lados, e aí ele escolhe o mais forte. Se ele vê uma equivalência desproporcional, você não precisa escolher entre um e o outro, você passa a decidir se está certo ou errado aquele que está trazendo a narrativa principal. E é isso que o Bolsonaro não quer. Professor, a gente percebe que muitas vezes essas atitudes radicalizadas, essa forma de agir no confronto, acaba legitimando justamente aquelas forças políticas que se pensava combater, ou pelo menos os eleitores, quando votaram no Bolsonaro, pensavam estar combatendo. Então, não é uma contradição você fortalecer o seu inimigo dentro desse processo, você acabar tendo de ver alguns atores no judiciário, ministro do STF, deputados, senadores, até ex-presidiários defendendo a democracia, defendendo as práticas políticas. Olha, o Bolsonaro, mais uma vez, eu volto àquele ponto inicial de que o Bolsonaro, a gente precisa prestar atenção no que ele não faz e o que ele não diz também, né? Na verdade, imputam a ele ser inimigo da democracia, ele ser uma ameaça às instituições, né? Mas, na verdade, como uma vez num artigo brilhante que o José Roberto Guzzo escreveu há algum tempo, me apontem um movimento do Bolsonaro para censurar alguma publicação, né? Me apontem um ato do Bolsonaro para violar os direitos humanos de quem quer que seja, né? Então, eu acho que essa ambiguidade, como lembrou aí o Tiago, é muito instrumental para ele. Por quê? Porque quando a imprensa especula violentamente que ele está indo numa direção, e até alguns palacianos alimentam esse noticiário de bastidor, né? E ele faz justamente o contrário, ele tem mais uma oportunidade para chegar para o público dele e dizer assim, está vendo, pessoal, fake news. Vocês acham que ele conseguiu usar essa estratégia de uma forma bem sucedida na demissão do Mandetta, considerando que a gente extrapola o campo político, o campo da briga política e passa a lidar com a vida das pessoas? Cláudio, a questão do Mandetta, eu acho que talvez foi uma das primeiras vezes onde essa estratégia não funcionou tão bem. Por quê? Existem duas lógicas. Existe a lógica do monólogo e a lógica do debate. Quando uma pessoa faz um monólogo,
quem assiste tende a pensar se esse monólogo está certo ou errado. Quando uma pessoa assiste a um debate, ela tende a pensar se A ou B está certo. Então, todas as vezes que o Bolsonaro ele engatou numa confrontação com alguém, o outro lado acusou o golpe e iniciou-se assim um debate. Então, foi assim com o Lula na campanha, foi assim com vários outros ao longo de 2019, é assim eventualmente com o Maia, é assim que o Dória está alimentando isso. No caso do Mandetta, a ausência da confrontação do Mandetta, ou talvez uma confrontação que foi um pouco mais leve do que num tom diferente do que a do Bolsonaro, criou uma interpretação na cabeça de muitas pessoas de que aquilo se tratava de uma decisão entre o certo e errado do próprio Bolsonaro e não um debate de posicionamento entre Bolsonaro e Mandetta acerca de um terceiro tema, que nesse caso seria o isolamento social. Então, no caso do Mandetta, a isca de jogar para uma confrontação para você se alimentar do erro do outro ou desacreditar o outro em emitir uma posição, como é algo que o Bolsonaro faz muito bem, não funcionou tanto e fez com que uma ampla maioria das pessoas, e até os bolsonaristas que apoiam fortemente o governo, não se sentissem confortáveis com essa demissão. Até porque hoje ninguém entende muito bem a razão pela demissão, se a quarentena não cabe ao Ministério da Saúde, se a decisão de tomar cloroquina ou não cabe ao Ministério da Saúde, e basicamente a função do Ministério da Saúde é comunicar e comprar equipamentos. Então, nessa questão específica, a estratégia do Bolsonaro talvez não tenha funcionado tão bem como funcionou em algumas outras ocasiões. Eu acho que isso, corroborando isso aí que o Thiago falou, vocês vejam que a popularidade do Mandetta continua. A gente sabe que isso é fugaz, né? Mas, de qualquer maneira, neste momento, a popularidade do Mandetta nas pesquisas é superior ao do Bolsonaro, né? E uma parcela significativa do público entrevistado pelo Datafolha e pelos outros institutos condenou a decisão de afastar o Mandetta. O meu questionamento dentro dessa questão do Mandetta, ele também vai na linha de que não é a principal ocorrência, né, de uma demissão barulhenta. A gente tem aí um histórico, na verdade, de demissões barulhentas do governo. Parece que toda demissão é preciso causar algum tipo de drama, né, em torno dessa demissão, com humilhações públicas, enfim. E isso é visto pelo lado de fora como um tiro no pé. Né? Um tiro no pé. O Bolsonaro, quando trata essa questão, conduzindo o país durante uma crise como essa, cometendo essas atitudes de ir na população, abraçar as pessoas, beijar, desafiando, vamos dizer assim, as diretrizes da OMS, diretrizes, aliás, que é bom que se diga, que foram internalizadas pelo Congresso Nacional, promulgadas pelo Executivo, inclusive com a atualização agora em janeiro, pouca gente sabe, mas dia 30 de janeiro foi promulgada a atualização das diretrizes da OMS, justamente em função do combate à Covid-19. Né? O Bolsonaro, a pergunta é simples, Bolsonaro é o líder da oposição? Oposição a ele mesmo? Isso dentro dessa ambiguidade, dentro da qual ele se move, isso muitas vezes faz sentido, não é? Quer dizer, eu já cheguei a dizer que o Bolsonaro às vezes se parece como líder de um governo no exílio, o governo dele mesmo. Né? Assim, esses ministros, esses secretários, esses diretores, são do governo dele. Não é? Mas isso faz parte do show dele, isso faz parte da estratégia de manter sempre vivo o carisma dele. Cláudio, o governo Bolsonaro é um governo de convicções, é um governo de convicções pessoais. E a trajetória do Bolsonaro como político é uma trajetória onde o que sempre o catapultou para uma situação de popularidade foi o fato de externar convicções que iam contra o senso comum. Então, a grande oposição ao Bolsonaro, na verdade,
é o contrário das convicções que ele sempre carrega. Então, cada vez que nós temos uma temática nova em debate, ele emite a sua convicção e a oposição ela é formada por aqueles que discordam da convicção no qual ele abraçou. Por isso que a oposição ela é fluida, ela algumas vezes contém adversários, às vezes contém aliados, às vezes contém pessoas do palácio que, por conta dessa briga, acabam sendo demitidos, pessoas do governo que se indispõem, porque a oposição ela não é sólida a um conjunto de ideias e a aliança também não é sólida a um conjunto de ideias. A aliança daqueles que apoiam Bolsonaro é uma aliança em cima da confiança, da convicção dele. Ou seja, os grandes aliados do Bolsonaro transferiram as suas próprias convicções de decisão às intuições históricas e convicções que o presidente tem. Então, quem se coloca contra determinada convicção, dependendo da temática, se torna oposição naquele determinado momento. Ou a pessoa pode adotar essa posição numa questão, num movimento silencioso e passa quando o assunto troca, ou se decide externalizar isso, aí se torna potencialmente um alvo e aí é onde a confrontação ganha o jogo. Então, é como se cada rodada num jogo de tabuleiro, um novo assunto fosse jogado na mesa, o Bolsonaro pega o seu ponto e espera para ver quem vai pegar o ponto contrário. Quem pega o ponto contrário se torna um antagonista daquela determinada situação. Agora, o Bolsonaro, mais uma vez, né? O Bolsonaro, ele fiel mesmo, é sempre ao público raiz dele. Não é? Ele mantém essa fidelidade. Então, a gente vê em episódios do ano passado, quando ele jogou a isca e esse público raiz bolsonarista reagiu mal, ele recuou. Por exemplo, a indicação do filho Eduardo para a embaixada em Washington. Não é? E também a possibilidade de afastamento do Sérgio Moro. Também me pareceu isso. E da parte do Moro, houve também, a gente notou um certo recuo. Não é? O Moro, circunspectamente, ele recuou daquilo que pudesse vir a parecer uma atitude de antagonismo, de confronto com o Bolsonaro, e está aí até hoje. Verdade, exatamente. Sim. Hoje, inclusive, o Bolsonaro, na saída do Alvorada, voltou a falar de alguns ministros e tal, e a gente identificou que ele estava falando justamente de uma medida que foi tomada, ou queria que o Moro queria tomar, como decorrência de uma portaria interministerial que, aliás, antecedeu as decisões dos governos de punir, né, quem violasse aí os regimes de distanciamento social. Né? A iniciativa foi justamente do governo federal, com uma portaria interministerial do Moro, assinada junto com o Mandetta, ali cogitando, inclusive, a prisão de pessoas que desrespeitassem isso, ou essa prisão seja sendo comutada ali com um compromisso da pessoa ficar em casa, né, como se fosse mais aí alerta. Mas, enfim, há um questionamento presente nesse comportamento do presidente da República, que tem a ver um pouco com o que o Tiago falou no início, de assumir responsabilidades, né, ou transferi-las a terceiros. E eu percebo isso, gostaria de saber se vocês concordam com essa visão ou não, justamente em relação a esses dois aspectos que nós estamos vivendo, que são decorrentes dessa crise. Os aspectos da perda de vidas, né, em função dessa doença, e dos aspectos econômicos, perda de empregos, etc. Então, a gente percebe nesse comportamento uma vontade de transferir a responsabilidade, não só para os governadores, como o Tiago mencionou, mas também para o Congresso. A gente sabe que não tem santo no Congresso, muito pelo contrário. Na sexta-feira eu fiz esse programa aqui questionando justamente a iniciativa do Congresso de ajudar os estados, né, colocar a mão em quase mais 100 bi, né, do orçamento, forçando a barra, aumentando o prazo de 3 para 6 meses, o prazo de ajuda emergencial, um questionamento que coloca em debate aí se as mudanças estruturais são mudanças estruturais ou mudanças emergenciais, né, ou planos emergenciais. E tudo isso a gente sabe, nós não estamos lidando com santos, muito pelo contrário, e há
nesse comportamento, pelo menos essa percepção. Vocês concordam com isso? Olha, eu concordo com aquilo que o Tiago falou no comecinho, que é a tendência do Bolsonaro a procurar em quem pendurar a culpa, né? Ele, logo que a pandemia começou, ele certamente, percebendo as consequências econômicas de médio e longo prazo, né, ele tomou a posição, né, contra o isolamento horizontal, né, contra medidas radicais de quarentena, né, porque quando vier a crise econômica mais forte, e ela virá, né, ele tem para quem apontar o dedo. Então, eu acho que esse é um comportamento aí recorrente do Bolsonaro, sim. Não sei o que o Tiago gostaria de acrescentar. Não, esse é um comportamento recorrente do nosso país. O Brasil, historicamente, ele dedica um esforço muito maior na busca pela justificativa do problema do que pela solução do problema. E parece, nós criamos um sentimento coletivo de que se o diagnóstico da justificativa do problema não se encaixa com uma culpa pessoal, logo o problema está resolvido. Já que eu não tive nada a ver com o problema, bola para frente e vamos partir para o próximo. Então, isso é um problema muito grave, porque é fácil você jogar a dúvida na sociedade sobre a origem do problema e de quem foi o erro, a culpa do problema, quando nós temos um sistema político que, mesmo a parcela mais educada da sociedade, não tem a menor ideia de como funciona. Então, a partir do momento, por exemplo, e também sem entrar no mérito se o Maia é bom ou é ruim, mas quando ele é identificado como a personificação da oposição ao Bolsonaro, na verdade está cometendo um erro, porque a função primordial do Maia é colocar para votar temas onde quem vota a favor ou contra do governo são os próprios aliados e os deputados que também, muitas vezes, da base aliada do Bolsonaro, decidiram mudar o plano Mansueto, mudar o volume de dinheiro que é dado aos estados, mudar os termos no qual esse valor é passado aos estados. Então, a nossa síndrome messiânica do sebastianismo, de que um indivíduo tem o poder de decisão completo, ela faz com que muitas vezes nós façamos uma leitura de que o Congresso, na verdade, funciona na base de uma decisão de um indivíduo, que o judiciário funciona na base da vontade de um indivíduo e que o executivo também. Só que na prática não é assim. Agora, a narrativa do Bolsonaro, ela induz parte do eleitor a pensar que existe sempre uma conspiração por trás do fato. Isso que uma vez eu até escrevi um artigo dizendo que é a nossa síndrome de noveleiro. Nós somos uma sociedade que cresceu assistindo novela, onde nada acontece pelo simples fato de acontecer, ou porque deu errado. Sempre tem alguém por trás que, de uma forma brilhante, manipulou as coisas para que chegássemos a determinado ponto. E isso alimenta muito do imaginário que o brasileiro tem em relação a Brasília, de como que as coisas funcionam em Brasília. E muito são os vilões e vilãs da Janete Claire, né? E muito do que você falou, Tiago, quer dizer, várias dessas votações, inclusive as da madrugada, né? Agora que está tudo virtual, está diferente, mas quando o Rodrigo gosta de fazer votação na madrugada para ninguém pressionar, ninguém ver, mas muitas dessas votações partem de um acordo do próprio governo com as lideranças políticas, justamente que isso depois se consolida com a sanção dessas leis por parte do próprio presidente, né? Exatamente. Que se faz vítima daquilo que ele mesmo aprovou. O que ele veta, o que ele deixa de vetar, que as pessoas esperam. Algumas pessoas esperam que ele vai vetar isso com certeza, ele não veta. Né? Não veta. Agora, uma coisa que desde o começo do governo Bolsonaro me preocupou, nesse afã que ele tem, né, de bancar o Dom Sebastião, né, ou de brincar de Donald Trump, né, é o seguinte: no caso do Donald Trump, por incrível que pareça, é a maior potência do mundo, é um país super complexo, mas lá o sistema político é desenhado para que o presidencialismo funcione com 2 partidos, de maneira que, se o cara é democrata,
ele vai ter... O script é muito simples. Se eu sou democrata, eu vou ficar contra o Trump. Se eu sou republicano, mesmo que eu não goste dele pessoalmente, eu vou ter que ficar com ele. Aqui, o nosso presidencialismo, com essa extrema fragmentação multipartidária, coloca grupos, aquilo que nós na ciência política chamamos de grupos de veto, né? Cascas de banana a cada passo do processo decisório, né? Então, nesse sentido, é muito mais difícil governar o Brasil do que governar os Estados Unidos. Eu concordo, absolutamente. Dentro dessa dificuldade, o Bolsonaro ele ter uma aprovação em torno dos 30%, isso é um luxo na América Latina. Então, ele tem uma escolha. Ele tem 3 blocos. Ele tem o bloco daqueles que vão defendê-lo independente de qualquer coisa. Ele tem o bloco daqueles que ficam na dúvida e variam de acordo com o tema. Fala assim, não gosto dele, mas gosto do Guedes. Ou não gosto dele, mas gosto do Tarcísio. Ou essa semana eu não gosto dele, mas semana que vem eu gosto. E você tem o terceiro bloco que vai ser contra ele de qualquer forma. Para o Bolsonaro é mais arriscado tomar decisões que transitem nesses 3 blocos, porque pode fazer com que ele perca o apoio em todos os 3, ou pelo menos em 2 dos 3. Se ele se prender a um bloco só, ele fortalece a uma forma onde ele garante os 30%, podendo variar 25%, 22% ou 30%. Ele pode abrir mão de expandir esses 30% muito acima, mas ele sabe que com esses 25% a 30% ele está blindado contra qualquer risco de impeachment até o fim do governo. Porque a fórmula, a receita do impeachment, ela parte de um desejo generalizado da maioria dos eleitores. Então, não partiria com um presidente tendo 32%, 33% de aprovação. Então, ele blinda dentro de um grupo, e aí isso volta para a origem da conversa. A razão que ele vai naquela manifestação, e como o professor Paulo bem lembrou, ele não endossou literalmente os elementos da manifestação, mas, ao mesmo tempo, ele endossou presencialmente, então você cria uma ambiguidade e uma individualização na leitura. Quem gosta dele vai dizer que uma coisa, quem não gosta vai dizer outra, mas ele se fortalece com um bloco, abrindo mão do bloco cinza do meio e já esquecendo o bloco radical do outro ponto, porque aquilo é o que vai proteger ele. E aí ele pode calcular que ele pode puxar um coelho da cartola entre agora e o final do mandato, que isso pode fazer com que ele ganhe um pouco daquele grupo do meio e faça a diferença com quem ele for confrontar numa eleição, desde que esse cara caia e aceite esse debate de confrontação no qual ele é muito bom. O que a eleição não pode virar para o Bolsonaro é um referendo sobre ele mesmo. Ele tem que virar uma disputa entre convicções. E aí é que o Bolsonaro já vai chegar com um bloco dele dos 25 a 30 mais sólido do que nunca. Eu gostaria de encerrar, e aí eu passo a palavra para o professor Paulo Kramer, porque diante disso que você colocou, Tiago, então a gente está naquela situação. Não há o risco de um impeachment prosperar, na falta de apoio suficiente para que isso prossiga. E se não há o risco de impeachment, não há o risco de que o Bolsonaro tome uma atitude, radicalize, vamos dizer assim, na ação e não mais só no discurso. É isso? Olha, e lembrando aqui que numa escala binária, o Bolsonaro tem mais que isso, ele tem 40% de apoio. Se a gente usa uma escala de 4 ou 5 itens, fica nessa oscilação entre 30% a 30 e poucos por cento. Mas numa escala de 2, apoia ou não apoia, 40%. Então, isso é muito, como lembrou o Tiago, isso é muita coisa, não é? Agora, o que realmente me preocupa, e como o Tiago está lá em Washington, é até uma oportunidade que a gente tem de, neste momento, ou em próximas oportunidades, discutir isso. Como é que o investidor estrangeiro, né? Não estou dizendo aquele que está aqui há 100 anos como indústria automobilística e que desde sempre se beneficia do capitalismo à la brasileira, né? Quer dizer, muros protecionistas, né? Aquela coisa toda, né? Eu estou dizendo o sujeito que ainda não investiu e que tem vários portfólios sobre os quais ele pode tomar a decisão dele, né?
quando vê essa confrontação entre executivo e legislativo. Eu não estou falando desse momento, que é um momento especialíssimo da pandemia, né? A gente está se preparando aí para um novo normal que a gente nem sabe direito como é que vai ser. Mas antes disso mesmo, né? Quer dizer, esse conflito, essa briga, isso é bom para o investimento estrangeiro, Thiago? Não é, porque o investidor básico, que ele está começando a olhar para o Brasil, ele faz uma pergunta, que é a primeira pergunta e a principal que sustenta. Como que funciona o processo de tomada de decisão entre executivo e legislativo? Uhum. Se ele entende que esse processo é simples, e que mesmo pendendo para o sim ou para o não, ele acredita que existe um indicativo que ele consegue monitorar os riscos de longe. Se ele entende que esse processo ele é modificado semanalmente por contaminações externas, ele parte do pressuposto que ele não consegue mensurar esse risco, logo, as vantagens talvez não sejam tão grandes quanto as dificuldades de mensurar esse risco. O fato de ter previsibilidade pode colocar tudo a perder, né? Exatamente. Bom, isso aí. Agradeço imensamente a participação do professor Paulo Kramer, analista da Arco Advisor, Thiago de Aragão, professor de Ciência Política. Paulo Kramer. É o contrário. Vou refazer aqui. É porque o dinâmica aí eu resolvi falar. Então vamos lá. Professor Paulo Kramer, professor de Ciência Política, perfeito? E o Thiago de Aragão, analista político da Arco Advisor. Muito obrigado aí pela participação dos dois aqui no Gabinete de Crise. Espero contar sempre aí com as brilhantes colocações de ambos. Um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite. Até logo. Bom, então se não há risco de impeachment, porque não há apoio suficiente para isso, muito provavelmente não há risco de que o Bolsonaro ultrapasse a linha vermelha do regime democrático. Então o que resta? Resta as autoridades divulgarem notas de repúdio. Nós reproduzimos várias delas ao longo aí do dia. Mas aí, olha, tem aqui um estudante, Daniel Sarciort, resolveu abreviar, facilitar a situação para as nossas autoridades e criou um gerador de notas de repúdio, um gerador automático de notas de repúdio. Freitas, tem aí? Ó, você entra no site, aí tá lá, rechaço como um todo as declarações do presidente da República. Volta lá um pouquinho, foi muito rápido. Aí vai, você clica, toda vez que você clica aqui, novo repúdio, desprezo inteiramente a ação da Polícia Militar, serve para tudo. Rechaço energicamente a ação da Polícia Militar. Põe de novo aqui lá, ó, desdenho energicamente das falas proferidas pelo deputado. O respeito à civilidade devem prosperar. Rechaço veementemente os ataques à democracia. Você pode usar essas notas de repúdio para o que você quiser, né? Então pode usar contra o Maia pode usar contra o Bolsonaro pode usar contra o Davi Alcolumbre pode usar contra deputados, senadores aí do governo, pode usar contra o STF, fica à vontade. Bom, vamos agora, brincadeiras à parte, vamos falar aqui do que é sério. O Bolsonaro falou que não vai permitir mais a velha política. Falou isso ontem, né, na frente lá, do alto ali da caçamba da caminhonete, falou isso para os seus seguidores. Mas, paralelamente, vem há dias negociando com o Centrão, que é formado por integrantes dessa velha política. Aliás, ressurgiu aí das cinzas até o Roberto Jefferson, o Bob Jeff, que foi pivô aí das denúncias do Mensalão e que, obviamente, participou do esquema e resolveu denunciar quando a dívida não foi paga. Roberto Jefferson participou de live ontem, falando em golpe, mas está lá, junto com a turma do Centrão, PTB junto com a turma do Centrão, estão negociando novos cargos. Então, assim, o velho toma lá da cá é o novo toma lá da cá. E quem vai nos explicar o que está acontecendo é o Diego Amorim, que está acompanhando esse tema diariamente.
Eu quero contar para vocês o que está acontecendo nessa relação entre Jair Bolsonaro e lideranças do Centrão. A gente já vinha noticiando aqui no site que nas últimas semanas o presidente da República, Jair Bolsonaro, estava recebendo no Palácio do Planalto lideranças do Centrão, como Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, Marcos Pereira, presidente do Republicanos, o pessoal do PL também, do Valdemar Costa Neto, o Gilberto Kassab, do PSD, e havia ali uma grande dúvida do que Bolsonaro estava querendo com essas pessoas, com esses políticos, nesses encontros. Inicialmente, a informação foi a seguinte, que a gente conseguiu apurar, de que Bolsonaro, nesses encontros, estava querendo dizer para esses líderes do Centrão que, olha só, Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro da Secretaria de Governo, é o único responsável pela articulação política, e o general Walter Braga Neto, chefe da Casa Civil, é quem está mandando, é quem está coordenando as ações do Palácio do Planalto. Com isso, o presidente esperava minimizar os atritos de comunicação, fazendo com que essas lideranças do Centrão soubessem com quem falar para tratar de articulação política ou de questões do Planalto. Mas aí a apuração avançou e a gente descobriu que não foi apenas esse o assunto dessas conversas entre Bolsonaro e lideranças do Centrão. Foram negociados cargos, por exemplo, na Codevasf, no FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, e também no DENIT. Ou seja, está havendo sim nova distribuição de cargos para lideranças do Centrão. Isso deve se concretizar nos próximos dias. Nós já temos a apuração até mesmo dessa divisão, de como ficou cada cargo desses órgãos para cada partido. Nós vamos continuar acompanhando isso de muito perto. E a ideia do Jair Bolsonaro com isso, Cláudio e nossos ouvintes aí, é isolar Rodrigo Maia, é fazer com que o Rodrigo Maia e o seu partido, consequentemente, o Democratas, percam força nessa briga de forças constante que acontece aqui em Brasília. E eu apurei que o Rodrigo Maia, ainda na sexta-feira passada, acabou chamando essas mesmas lideranças do Centrão que se reuniram com Jair Bolsonaro para dizer o seguinte: olha, eu estou por dentro, eu estou vendo o que está acontecendo, Bolsonaro chamou vocês, eu estou sabendo que está havendo essa negociação de cargos novamente, como aconteceu lá na aprovação da reforma da Previdência também, mas eu queria lembrar vocês que eu sou o dono da pauta na Câmara. Então, Rodrigo Maia acabou dando esse recado. Se continuar assim, se vocês querem garantir a tal governabilidade para o governo de Jair Bolsonaro nesses termos, em troca receber cargos desses órgãos nos estados principalmente, eu estou aqui para dizer para vocês que eu estou disposto a colocar em votação pautas que não são tão prazerosas para vocês, como, por exemplo, a destinação dos recursos do fundão para o combate à Covid-19. Vale lembrar também que o PTB do Roberto Jefferson, embora não esteja colocando a digital nessas negociações, também está participando dessas conversas. Roberto Jefferson, ontem à noite, fez uma live aí dizendo que há uma trama no Congresso Nacional para tentar derrubar Jair Bolsonaro. Essa participação do PTB nessas conversas pode ajudar a explicar esse novo comportamento do Roberto Jefferson. Só lembrando, é mensaleiro, foi ele que foi ali o grande delator do esquema do mensalão do PT anos atrás. Então, eu até escrevi mais cedo, Cláudio, a pandemia está despertando os instintos mais primitivos de muita gente aqui em Brasília e nós vamos continuar acompanhando isso de muito perto. Um abraço. Obrigado, Diego. Bom, tá aí, ó. Vamos isolar o Maia fazendo o que o Maia faz. É a nova velha política. Olha, gente, temos notícias boas. Não, vou parar de fazer piada nesse programa. Já que nós temos um gestor, né? Felizmente nós temos um gestor aí como ministro. Vamos para a tabela. Freitas, põe a tabela, vai. 113, não. Aqui, ó, Brasil, 2.845. Bom, essa foi a primeira tabela que o governo, o Ministério da Saúde soltou, tá? Apontando total de óbitos, 2.845 óbitos. Pessoas que morreram da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Isso agora à tarde. Minutos depois, né, de toda a imprensa ter divulgado esses números, eles publicaram uma nova tabela, dizendo o seguinte: nós erramos. O número certo é 2.575. Um erro aí, pouco mais de 200 mortes. Então, assim, realmente, já está difícil a gente acreditar nos políticos. Agora está difícil de acreditar também nos números, a situação está cada vez pior. Bom, vamos para um outro tema do nosso programa. Falando em democracia, já que estamos numa democracia, não precisamos nos preocupar, né?
o Bolsonaro editou na sexta-feira uma medida provisória para tratar justamente do uso de dados de celulares para censos estatísticos do IBGE. Essa MP surgiu de um debate que virou um conflito político, um enfrentamento político, como sempre, né? Primeiro, o ministro Marcos Pontes resolveu copiar a experiência de outros 5 países que estão fazendo o quê? Fazendo monitoramento de celulares para evitar aglomerações. Só que é o acompanhamento de dados, né, de Big Data, dados genéricos desses celulares, apenas identificando que aquele celular pertence a alguém que está com o coronavírus, ou simplesmente para usar isso para evitar essas aglomerações. Aí o João Dória, governador de São Paulo, resolveu fazer a mesma coisa. E aí o Bolsonaro entrou no meio e falou assim, não vai fazer mais nada, o Marcos Pontes não vai fazer nada disso, vamos fazer outra coisa, de outro jeito. O Dória é um ditador, então assim, está querendo controlar as pessoas, prender as pessoas, agora quer monitorar os celulares também. Ficou essa discussão, enquanto isso foi feita essa MP. O problema é que essa MP, ela traz justamente, um avanço ainda maior sobre as prerrogativas constitucionais do cidadão. E aí eu conversei com o Luiz Ujeda, que é doutor em geografia, presidente da Comissão de Geodireito da OAB de São Paulo, que alerta justamente sobre o risco de que essa MP, caso seja aprovada, seja convertida em lei, ela viole, aliás, a MP já está valendo, né, a partir da publicação dela, ela acabe por violar o direito individual de cada um, né, o direito à intimidade e à privacidade. Vamos à entrevista. Muito obrigado, Cláudio. Boa noite a toda a equipe do Antagonista. Sim, a MP 954, que foi publicada sexta-feira, ela implica basicamente no fornecimento das companhias telefônicas, né, reguladas pela Anatel, para o IBGE, de dados, nomes, número de telefone, endereços de 226 milhões de pessoas, que é o conjunto total dos dados telefônicos do país. Isso, de certa forma, poderia contribuir para o fortalecimento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do PNAD, voltado para o Covid, de maneira que existe a intenção de se fazer uma pesquisa amostral com 200 mil entrevistas, como se fosse um grande call center, né? Você cria uma planilha e você começa a ligar para essas pessoas, perguntando se estão doentes, se não estão doentes, e para poder levantar dados. Como eles passariam a ter os endereços das pessoas, isso facilitaria um trabalho estatístico, né? Ou seja, faria-se um levantamento disso. Não querendo te interromper, você, inclusive, num artigo recente no Estadão, você disse que o objetivo, né, dessa MP, ela dispõe sobre o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações com a Fundação IBGE, com o objetivo de apoiar a produção estatística oficial durante esse período de emergência da Covid. Sintetizando essa tua introdução, é isso? É isso, né? Tudo sempre sob o manto do sigilo estatístico, onde o IBGE é o grande centro desse eixo. Existe um grande problema estrutural dessa estratégia, que é exatamente a efetividade dessa iniciativa, né? É uma iniciativa que atualizar cadastro, agenda de telefone é sempre muito importante, principalmente em época de pandemia. Mas não é uma ferramenta ágil para o combate a qualquer tipo de situação de contágio ou mesmo de monitoramento, como existem outras ferramentas atualmente que fazem isso. E o dado mais grave, que é aí onde a OAB, sob o meu ponto de vista, corretamente intercede, é exatamente sobre a questão da individualização do dado, né? Esse dado está indo no nome da pessoa, no celular da pessoa, no endereço da pessoa, não são dados agregados, né? Ou seja, você não está dizendo que existe uma pessoa entre uma faixa etária do sexo tal que está numa determinada localidade. Não, você está dizendo que é o José da Silva que está no lugar tal e tem um determinado padrão de consumo, até porque as companhias telefônicas têm tudo isso mapeado. Hoje em dia a gente tem, as grandes empresas de tecnologia dispõem desses dados, né? O Big Data, né? E tem utilizado isso, inclusive, como ferramenta comercial.
como você mencionou, é diferente de você ter a indicação, a identificação, né, de uma pessoa, por exemplo, como você cita no teu artigo aqui, pessoa do sexo masculino, entre 50 e 59, de poder aquisitivo alto, fez tal trajeto em determinados dias. É diferente você falar que, olha, tem o João da Silva, morador da Rua das Flores, 58 em Botucatu, que às 11 horas do dia 17 de abril foi ao açougue do Joel, 3 quadras a leste. É isso, né? Quer dizer... É isso. Peço até desculpa se houver algum João da Silva nesse endereço, que ele foi fictício, mas o conceito é esse. E isso é perigoso, porque isso fere direito à intimidade, isso fere diversos direitos fundamentais, fere a Lei Geral de Proteção de Dados, Marco Civil da Internet. A justificativa do IBGE é uma justificativa do manto do sigilo estatístico. Mas sigilo estatístico sobre regime de urgência por MP para combater uma Covid são coisas que talvez precisassem ficar melhor explicadas e mapeadas para que a gente a população tivesse uma maior segurança jurídica dessa movimentação que o governo fez, uma medida provisória editada à noite de sexta-feira, numa velocidade muito ágil. Então, acho que falta um entendimento melhor do que seria esse objetivo, até porque não pode ser aquela coisa, os dados são meus, as regras são suas, e a sociedade toda acaba passando cheque em branco para o governo federal fazer o que quiser com isso. Só para a gente encerrar aqui, pelo menos 5 países usam celulares para rastrear a pandemia, justamente para evitar aglomerações, etc. A gente sabe que, inclusive, o ministro Marcos Pontes chegou a anunciar uma medida parecida, o Dória, em São Paulo, anunciou, aí virou um problema político, né? O Bolsonaro foi para cima, enfim, o resultado que se teve foi essa MP. O que está sendo feito lá fora é o correto? Não sei se você está por dentro. Não existe consenso, não existe consenso. Nós temos em torno de 19, 20 países que adotam exatamente a medida que o governador Dória adotou, que é uma medida que também tem seus riscos. Outros países discordam dessa medida. Por exemplo, Portugal rechaçou essa iniciativa e não vai geolocalizar a população e tem se saído bem no combate à Covid. Apenas para ficarmos de um exemplo. Então, não é uma questão pacífica. Israel aprovou em primeiro turno uma legislação de política pública de geolocalização da população na semana passada. Não existe uma fórmula mágica no mundo nesse momento. Agora, existem fórmulas que as pessoas e os países não estão cogitando. E a fórmula apresentada pela medida provisória na semana passada, salvo o melhor juízo, é uma dessas ferramentas, porque é uma ferramenta que já deveria, de certa forma, ter sido construída dentro de um determinado requisito, observar a proteção dos direitos das pessoas, e isso já deveria ser uma política pública posta, e não feita de uma forma emergencial. Já que estamos no meio da emergência, talvez nós precisemos de políticas mais assertivas e mais digitais. E aí talvez valha a pena repensar a estratégia que o próprio ministro Pontes apresentou, que de certa forma segue o que está sendo feito em boa parte dos países mundiais e tem demonstrado um nível de eficácia interessante. Bom, entrevista completa vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Olha, notícia de última hora, publicamos ainda há pouco no site aqui, o estudo da Prevent Senior com o uso da hidroxicloroquina foi suspenso hoje pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP. Temos a notícia? Bom, tá aí. Os pesquisadores foram convocados para uma audiência com a comissão na tarde de hoje para prestar esclarecimentos. A pesquisa para idosos só recebeu autorização da CONEP no dia 14, mas já estava em andamento desde o dia 26. Então isso obviamente gerou aí um problema. Há um problema também em relação à amostragem, o que foi informado, o que foi efetivamente feito, problema em relação à randomização desse estudo, enfim, está suspenso provisoriamente. Vão fazer uma análise mais acurada e voltaremos no tema acompanhando tudo o que está acontecendo em relação não só a essa pesquisa, mas várias outras pesquisas que estão em andamento no Brasil
na busca de um medicamento que seja eficaz, né, com menor efeito colateral para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Bom, para encerrar, já que o Bolsonaro foi o nosso personagem principal hoje aí, ele se colocou inclusive como personagem principal desde ontem, a gente encerra com a notícia do mandado de segurança que foi protocolado ontem à noite, nós demos em primeira mão, pelos advogados Tiago Santos Aguiar de Pádua e José Rossini Campos do Couto Corrêa. Esse, inclusive, é ex-conselheiro nacional da OAB. Tá? Eles acusam o presidente de crime, de responsabilidade, quebra de decoro, ataques contra jornalistas, contrariedade às orientações da OMS e apoio a atos contra o Congresso e o STF. Ou seja, junta tudo o que foi discutido, né? Tudo que aconteceu, tudo que foi feito, tudo que o Bolsonaro fez até ontem. Tá? E os advogados pedem ainda que o Bolsonaro seja impedido de promover ou participar de aglomerações, obrigado a impedir atos contra o Congresso e o STF, apresente o seu exame de Covid-19, vocês vão lembrar que o exame dele deu negativo, segundo ele, mas o exame mesmo nunca foi apresentado. Até a Câmara, na semana passada, deu um prazo de 30 dias e disse que se ele não responder, vão entrar com um pedido também de crime de responsabilidade. E até um suposto relatório de inteligência aí que teria sido feito contra o Rodrigo Maia. O Palácio já negou a existência de qualquer relatório, mas vamos adiante. Tem um detalhe nesse mandado de segurança que é o mais importante disso tudo, que é o seguinte: eles querem, isso não quer dizer que eles vão conseguir, inclusive o mandado de segurança foi distribuído para o Celso de Mello, é possível que ele ou fique com a análise desse MS ou redistribua para o ministro Barroso, que inclusive é colocado aí como possível relator, uma vez que ele já decidiu naquela questão sobre proibir o presidente de incentivar manifestações que sejam contrárias às determinações da OMS. Bom, neste mandado de segurança, o que é mais importante, eles querem que o STF determine a transferência para o vice-presidente das competências do presidente da República descritas nesses incisos aqui que estão na tela para vocês, do artigo 84 da Constituição. Pra vocês terem uma ideia, o artigo 84 da Constituição, nesses incisos que estão citados, diz o seguinte: eles querem a transferência justamente dos poderes do Bolsonaro, de nomear e exonerar ministros, de exercer a direção da administração federal, com auxílio dos seus ministros, de iniciar o processo legislativo, de manter relações com estados estrangeiros, de decretar estado de defesa ou estado de sítio, de decretar e executar a intervenção federal, de exercer o comando das Forças Armadas, de nomear ministros para o STF, para o STJ, enfim, PGR, essa história toda, TCU, de declarar guerra no caso de agressão estrangeira, enfim, editar medida provisória, ou seja, transformar o presidente, efetivamente, como diria o Michel Temer, num presidente decorativo. E aí o vice-presidente assumiria realmente as prerrogativas e passaria ao comando do país. Isso nos deixa tranquilo, já que o próprio Mourão, na semana passada, disse que está tudo sob controle, a gente só não sabe de quem. Muito obrigado pela audiência. Vocês estão convocados já para o próximo Gabinete de Crise na quarta-feira e a gente se vê. Tchau. Roda, 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 roda a vida, o minuto de comédia. Vai. Sob controle. Tudo sob controle. Não sabemos de quem. Vai. Sob controle. Tudo sob controle. Não sabemos de quem.